Oi pessoal, tudo bem? Hoje na nossa aula nós vamos aprender um pouquinho mais a respeito da sociedade mineradora. A sociedade mineradora ela era formada por negros principalmente, mestiços e também brancos. A maioria da população, né, que eram os trabalhadores ali nas minas, era justamente os negros. E é interessante porque nessa região, né, às vezes a gente pensa que o único tipo de trabalho que existia era a mineração. Mas não, se formaram, né, várias cidades, vilas nessa região. Então essa região de Minas Gerais, ela acabou sendo uma região também urbana, né, se tornando uma região urbana. E justamente por causa de ser uma vila urbanizada, várias vilas urbanizadas, surgiram diversos tipos de profissão. Não somente a questão de mineração, mas você vai ter, né, desde alfaiates, você vai ter advogados, você vai ter médicos, né, que vão acabar trabalhando nessa região, né, comerciantes, soldados. Então vai ter realmente uma grande diversidade aí das profissões nessa região aí mineradora. Outra coisa que se destaca, né, como característica principal da sociedade mineradora é a busca, né, por riquezas. Então muitas pessoas, né, saíam de diversas localidades aqui do Brasil e iam para a região ali de Minas Gerais em busca do ouro, em busca de ficar ricos. E os pobres, né, eles acabavam sendo discriminados. Tá, mas o que era ser considerado rico nessa época? Ter uma boa quantidade de ouro? Não somente isso. Então você tinha que ter uma bela casa, você tinha que ter vários escravos, até mesmo, né, a forma de você vestir, né, se vestir com roupas luxuosas, tinha que mostrar realmente que você era rico. Tanto é que vai surgir até mesmo discriminação, como eu falei para vocês, para as pessoas pobres, que muitas mulheres, né, negras, até mesmo aquelas que tinham alcançado a sua liberdade, elas passaram a ser proibidas de se vestir como as mulheres brancas, né, que eram ricas. Então as negras, elas não podiam se vestir aí de maneira luxuosa, né, mesmo se elas tivessem, né, ouro, tivessem condição ali de comprar uma roupa melhor, elas não poderiam, tá? Existia aí esse certo preconceito também com as pessoas negras. Entre todo esse grupo, né, nós vamos ter os mais ricos, os donos, os mineradores, nós vamos ter, né, os outros ali comerciantes, alfaiates, né, pessoas que trabalhavam ali nas vilas, mas nós vamos ter também um grupo intermediário, que é chamado aí, né, o grupo de artistas. Então, muitos artistas, escultores, pintores, eles eram contratados pelos próprios mineradores para fazer obras de artes, principalmente ligadas aí à religião, ligadas à igreja. Então, no estado ali de Minas Gerais, nós encontramos diversas igrejas que tem ainda, né, todo esse trabalho artístico, muitas ainda trabalho artístico feito em ouro, né, nessas igrejas, por esses artistas, que também, né, acabavam vivendo nessa região aí mineradora. Um dos principais artistas mineiros, né, que se tem notícia, alguns duvidam até da existência dele, né, mas por causa das obras ali a gente acaba estudando, é justamente o Aleijadinho, né? Na realidade o nome dele é Antônio Francisco Lisboa, mas ele foi apelidado, né, justamente de Aleijadinho. Muitos, né, acreditam que a história dele não é verídica, né, que foi inventada, né, essa pessoa. Outros acreditam realmente que a história dele é verídica, justamente por causa das obras, né, que são atribuídas a ele ali em Minas Gerais. Uma outra coisa que a gente tem de característica da sociedade são a influência, né, religiosa que a Igreja Católica vai ter. Embora, né, na região não fosse permitido a formação de ordens religiosas, o que nós vamos ter são formações das comunidades. Como a gente já viu, né, várias comunidades religiosas acabaram se formando, tanto entre os brancos quanto entre os negros,
e que possibilitaram, né, a construção de igrejas, né? Muitas dessas comunidades acabavam financiando a construção de igrejas para ter um espaço justamente de adoração. Outra coisa que nós temos são as festas que vão existir, né, desde festas religiosas e festas não religiosas. Uma das festas é a chamada Congada, que existe até hoje nessa região ali de Minas Gerais. Na Congada, né, uma festa derivada da cultura africana, onde eles representam, né, uma coroação de um rei ou de uma rainha, né, do Congo. Então, uma festa que relembra um pouco a cultura aí africana e existe até hoje nessa região aí de Minas Gerais. Falando um pouquinho da questão das mulheres, né, é importante a gente verificar como que as mulheres eram tratadas nessa sociedade. Essa sociedade ainda era uma sociedade patriarcal, isso quer dizer que as mulheres elas não vão ser tão valorizadas, né, quanto os homens. Tanto é que as mulheres elas não tinham direito, por exemplo, à participação política e muito menos religiosa. Então elas não poderiam exercer nenhum cargo político ou participar de algum tipo de votação ou decisão política e também não poderiam participar como em cargos eclesiásticos, né? Como líderes ali dentro da igreja. Elas eram aí proibidas. Mas na sociedade mineradora a gente pode dizer que as mulheres elas até tinham certa liberdade. Muitas delas eram envolvidas com comércio, algumas eram doceiras, outras fiadeiras, rendeiras, faziam, né, a sua arte ali e acabavam comercializando os seus produtos. Muitas eram donas até mesmo de armazém. Então, dentro da sociedade mineradora, algumas mulheres conseguiam ganhar um pouco mais de independência. Mas as mulheres, né, que às vezes haviam ganhado por herança alguma terra, alguma propriedade, elas só poderiam fazer uso daquela terra se elas recebessem a autorização, né, ou do seu pai ou do seu marido. Se elas não tivessem essa autorização, elas não poderiam aí, por exemplo, cultivar a terra. Então a gente percebe que ela tem uma certa independência, mas tem coisas que as mulheres não podiam, né, fazer justamente nessa época. Outra coisa interessante a gente notar dentro da sociedade é a questão do casamento. Embora a igreja, né, defendesse o casamento, não eram todos que se casavam. Principalmente porque não existiam tantas mulheres brancas que na concepção, na cultura daquela época, eram as mulheres que eram para se casar, né, que eram próprias para o casamento. E por isso, né, por causa dessa cultura, por causa desse pensamento, muitos mineradores, muitos homens brancos acabavam, né, se juntando ou morando ali com escravas ou ex-escravas ou com mulatos, o que vai gerar essa miscigenação, né, racial, e o que a gente vê é a formação aí de várias pessoas, né, filhos, né, mestiços, que vão surgir justamente desses ajuntamentos, né, desses pseudo-casamentos que não eram autorizados ali pela Igreja Católica, no caso, né, e não eram vistos com bons olhos pela sociedade mineradora, né, um homem branco com uma mulher negra. Era uma questão preconceituosa que existia, infelizmente, ali dentro da sociedade mineradora. Mas mesmo assim, né, tendo esse preconceito, não sendo visto com bons olhos o casamento, essa questão de eles morarem juntos não era impedido por ninguém. A igreja, né, não ficava fiscalizando também essas famílias que acabavam se formando dessa maneira. Os escravos, né, eles faziam diversos tipos de trabalho. Desde a mineração, nós vamos ter escravos que vão trabalhar somente, por exemplo, com o transporte de mercadorias, outro com o transporte de pessoas. Nós vamos ter os escravos chamados escravos de aluguel, que eram alugados, né, para outras pessoas. Então o senhor disponibilizava esses escravos para serem alugados, e quando alguém precisava do trabalho de um escravo, mas não queria comprar um escravo, ele acabava alugando justamente aí esse escravo. Os escravos, então, além da mineração, além do transporte, né, eles também, alguns trabalhavam no comércio, né, vendiam produtos que os seus senhores muitas vezes produziam. Então eles iam até a vila, até a cidade ali e acabavam vendendo esses produtos.
Esses que vendiam ou os que são alugados, eram alugados, são chamados aí escravos de ganho, justamente porque eles davam lucro, né? Dava lucro ali para o seu senhor. Como que o escravo, né, reagia a toda a exploração, principalmente nessa questão mineradora? Nós vamos ter várias formas, né, de reações contra a escravidão, mas a principal é a formação de quilombos, que acontece também nessa região mineradora, tá? Então você vai ter, além dos quilombos que se formaram no Nordeste brasileiro, você vai ter aí, no caso, a formação também de quilombos nessa região mineradora. Outra forma também de o escravo tentar evitar, né, continuar sendo escravo, era conseguir a sua carta de alforria. A carta de alforria, ela era vendida, ela era comprada, né? O seu senhor, ele poderia vender essa carta de alforria ao seu escravo, ou ele poderia dar, né, a alforria ao seu escravo. Dependia da condição que esse senhor, né, esse minerador ali, a pessoa dona dos escravos, estava. Muitos senhores, né, com o passar do tempo, com a crise depois também no ciclo do ouro, eles acabaram não tendo mais condições de manter todos os seus escravos. Então muitos ou vendiam seus escravos ou então davam a alforria justamente para os seus escravos. Alguns escravos, principalmente os escravos de ganho e alguns que trabalhavam na mineração também, eles conseguiam, né, a quantia necessária para comprar a carta de alforria e finalmente conseguir a sua liberdade. O problema é que muitos depois que compravam essa carta de alforria, eles não conseguiam trabalho fixo, né? Eles faziam pequenos trabalhos e muitas vezes, às vezes não conseguiam, né, trabalhos fixos. Então faziam, como a gente chama hoje de bicos, né? E muitas vezes eles não conseguiam se sustentar. Essas pessoas que eram livres e que eram pobres e que muitas vezes não conseguiam se sustentar, na época aí eram chamados de vadios e eles viviam, né, em constante vigilância aí pela polícia, né, da época ali, pela fiscalização da época. A partir do ano de 1750, né, então a partir da segunda metade do século XVIII, o ciclo do ouro ele começa a entrar em decadência no Brasil. Aos poucos, né, as jazidas de ouro, elas vão se esgotando e essa exploração de ouro ela vai diminuindo. Mesmo assim, em 1763, a capital do Brasil, que antes era Salvador, ela foi transferida aí para o Rio de Janeiro, para a região aí sudeste, já que toda a exploração de ouro estava localizada, né, nessa região aí do sudeste brasileiro. Embora, né, com o passar do tempo o ouro tenha entrado em decadência, as pessoas começaram, né, a valorizar essa região do sudeste, principalmente pela questão de exportação de produtos agrícolas, né, o que vai dar lugar ao ouro nessa época, pelo menos logo após o ouro, as fazendas de algodão, né, que vai ser bastante investido nessa época, nessa região aí também do sudeste. Nós vamos ter, né, essa questão da agricultura não somente no sudeste, mas até mesmo no norte, no nordeste, alguns outros produtos vão acabar sendo comercializados, sendo produzidos, e isso que vai dar impulso a outros ciclos, né, de exploração que nós vamos ter no Brasil. Um dos ciclos mais famosos que nós vamos estar estudando ano que vem é o ciclo aí do café, que vai ser um dos grandes ciclos agrários, né, econômicos aqui do Brasil. Bom, essa foi a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Se ficou com alguma dúvida, entre em contato comigo aí pelo chat. E também não esqueça de fazer as atividades listadas, tá? Não esqueça de postar bem certinho, verificar se você está postando a atividade correta ali no eClass, tá bom? Tenham todos, então, um ótimo dia e espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau!